A seguir, na Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento, com o autodidata João Gilberto Silva, Prática Rumi, Instituto Consciência da Totalidade. Acompanhem agora. No meio de tanta negatividade, há uma ilha de paz e harmonia no centro do ser. Encontrá-la pode ser como subir um penhasco, mas há outro caminho. Um mergulho profundo, atento e absoluto na leitura do livro O Padrão Rumi, Orientações dos Mestres, Práticas para a Imunização. Experimente ler diferente, com toda a sua mente, corpo e alma. Abertura. Agora e na hora de Deus, por todo sempre. Invoco sua onipotência, onisciência e onipresença através dos seus raios divinos, anjos e arcanjos, e bebo da energia divina, agora e na hora de Deus. Amém. Invocação aos santos arcanjos. Invoco os arcanjos emanados pelo poder infinito Criador. Ó Espíritos diante do trono divino, vós que sois a energia do poder de Deus, concedei-me iluminação da consciência, orientação na vida, benevolência nos julgamentos, a cura do corpo físico, emocional e mental, harmonia psíquica e sintonia espiritual, a misericórdia de Deus, a graça do amor divino e afetivo, responsabilidade, compreensão e discernimento, agora e para todo sempre. Amém. Invocação ao anjo da guarda. Anjo de luz, guardião da minha vida, a ti foi confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina minha alma, guarda-me dos males, orienta a minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todo sempre. Amém. Saudação aos devas dos elementos. Porque a luz do sol é o teu ponteiro e deves principiar o movimento do teu corpo, voltando a tua face para o lugar onde o sol nasce. Aquele que de manhã se ergue do sono e se coloca diante do leste, depois se volta para o sul, depois para o oeste e por último se volta para o norte, evocando e fazendo a saudação aos devas dos elementos, tem um bom dia. Aquele que antes de cada trabalho espiritual faz primeiro esta saudação, tem uma boa vida. Saudação aos devas do ar. Salve Paralda, no reino do leste. Bendigo Rafael, Anael e Uriel, que me dão passagem para a dimensão de Lau Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas do fogo. Salve Dijin e Agni no reino do sul. Bendigo Micael, Saquiel e Samael, que me dão passagem para a dimensão de Kilrumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da água. Salve Varuna no reino do oeste. Bendigo Gabriel, Azrael, Zacariel, que me dão passagem para a dimensão de Ir-de-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da terra. Salve Gobi-Kitishi no reino do norte. Bendigo Zafiquiel, Zadkiel e Cassiel, que me dão passagem para a dimensão de Ra-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre.
seguir, na Radiolonomia, Prática Rumi, através do livro O Padrão Rumi, Orientação dos Mestres, Práticas para a Imunização, de Nilza Alarcon e José Carlos Alarcon. O exercício de hoje fala da transformação. Exercício 4. Os 3 primeiros passos do praticante foram aceitação, gratidão e atenção, iniciando o aprimoramento do estado atento, essencial e funcional, através da retrospectiva do seu dia, uma vez que se considere apto ao 4º passo. Eis o exercício da mansão interior, cenário do seu poder de transformação. A vida segue de acordo com o que cada um consegue projetar em sua mente o território da consciência. Assim como for a construção das paisagens no mundo interno, também será o seu poder de transformação, a capacidade de mudar a sua vida, objetivando conquistas e realizações, com a multiplicação positiva dos seus relacionamentos. Quem nunca fez exercícios criativos, por certo, ignora o poder do eu cósmico, vertendo sua força sobre a criatividade quando a pessoa se decide, finalmente, a dar o melhor emprego possível à sua consciência. Criações no mundo interno, embora tenham algumas regras na simbologia universal, são guiadas pela ausência de qualquer tipo de limitação. O reino interior é o local criativo da consciência em que tudo é possível, ou seja, nele o praticante pode tudo. Flutuar sem peso, voar, sumir ali e aparecer acolá, respirar dentro da água, atravessar o fogo e comandar objetos ao sabor de sua vontade. Representa sua individualidade numa privacidade absoluta, pois pode evitar invasões ou intrusos, sejam pensamentos ou pessoas, admitindo que considerar útil ao seu progresso. Ao fato de fazer essa construção suspensa no ar, a exemplo de todos os planetas, primeiramente é preciso aprender sobre outras realidades da evolução da consciência. Eis a primeira e talvez a mais importante. A mente concebe apenas o que existe em algum tempo, considerando que o eterno presente inclui o que a mente humana vê como futuro. Em algum lugar da consciência universal, em algum tempo, toda manifestação tem a sua existência. Em outras palavras, tudo quanto a mente pode conceber, desvendar, imaginar, projetar ou mesmo supor, já está manifestado em alguma dimensão da consciência cósmica. A mente pode supor unicamente o que é concebível, possível e capaz de realizar. Levitar, flutuar, desaparecer de um lugar e aparecer em outro, sem decorrer tempo algum, pode parecer impossível para o corpo humano, porque a mente está presa e submetida à lei de gravidade. Mas esta é uma lei puramente física e existem outras que governam a consciência. A mente, enquanto pura vacuidade, é sem forma e sem peso. Pensamentos e emoções, embora sejam fluídicos, são feitos de matéria sutil, com densidade molecular e pode pesar. No atual estágio de evolução, o homem ainda esbarra na invisibilidade dessas moléculas, sem poder investigá-las, muito menos medi-las ou pesá-las. Essa limitação será banida em pouco tempo. O poder do pensamento é tal que ativa as glândulas produtoras de hormônios. Cada hormônio produz uma emoção e uma sensação física.
Sem tecnologia para investigar, fotografar, medir e pesar os pensamentos, o homem supõe sobre a influência deles por deduções lógicas. Toda ficção esconde a semente de uma realidade, nem sempre idêntica, porém contendo alguns elementos da realidade invisível. A consciência tem dimensões, das mais sombrias e infernais, as mais luminosas e paradisíacas. Por exemplo, isto é investigado através de sonhos e pesadelos, do desconhecimento sobre as próprias profundezas. Resulta a vida pessoal, suas projeções e ações. A consciência do ser existe na Terra e muito além. Quer chame a isso espírito, alma, centelha ou chispa divina, pouco importa. O fato é que tudo se resume na consciência. Longe de ser um corpo, antes de tudo, a consciência é um campo vibracional invisível. Conforme a qualidade da vibração, a consciência pode se posicionar numa dimensão densa e sombria, ou leve e luminosa. A tudo isso se refere o reino interior, a consciência e a sua plataforma de ação, o cérebro com o seu campo mental, que é pura vacuidade ou vazio. Fazer a criação imaginária de um lugar paradisíaco, onde a planície de projeção está suspensa no ar, representa iniciar o trabalho da consciência para transcender as limitações de suas bases e leis puramente físicas. Num reino assim, onde nenhuma limitação existe e nenhum dos sentidos é afetado, a pessoa inicia sua marcha de ascensão, que beneficia todos os setores de sua vida. Por que isso acontece? Porque o resultado é abolir a negação encerrada nas limitações obrigatórias das leis físicas. Os condicionamentos enraizados impedem a pessoa de avançar em todos os sentidos. Ela nega que pode fazer, conseguir, obter ou realizar isso e aquilo outro. A negação é uma qualidade vibracional, como outra qualquer, porém de caráter impeditivo. Os impedimentos estão no condicionamento da consciência física, impedida de levitar, atuar, sumir ali, aparecer acolá. Se tal coisa afigurar-se impossível, por causa da lei de gravidade, a mente descarta qualquer outra possibilidade. No entanto, a consciência é o reino de todas as possibilidades. Os exercícios criativos nunca se tratarão de fantasias vãs, desde que bem compreendidos. Sua aplicação contempla todos os aspectos da vida do ser humano, desde o desenvolvimento, expansão e despertar da consciência, em níveis mais altos, até as questões materiais de sua vida prática. Obviamente, eles ajudam nas questões existenciais, levando a pessoa a se transformar de bem para melhor sempre. Se de fato o exercício for disciplinado e fiel às regras universais. O ganho da transformação interior resulta em sabedoria e amor, uma profunda mudança na forma de encarar a vida. Tão logo os resultados positivos comecem a aparecer. Exercitar interiormente o que for possível, além das conhecidas leis materiais, seguramente enriquece a pessoa. Quem queira comprovar, é suficiente fazer os exercícios da melhor forma, com aceitação real, gratidão legítima e atenção profunda. Ao realizar os exercícios da prática Rumi sem profundidade, escapando das bases orientadas aqui,
o praticante até pode obter algum resultado, porém insuficiente. Quem desejar um progresso notável colocará sua dedicação à altura do que almeja. Desse modo, o exercício da transformação, através da criação da mansão interior, pode começar de forma tosca ou experimental, mas deve evoluir sempre, cada vez com menos limitações e maior criatividade. Na verdade, trata-se da ativação de um poder ilimitado na consciência, em vez de pensar que se trata meramente da criação e visualização de uma mansão numa paisagem deslumbrante. Cada praticante atingirá o sucesso que a sua própria amplitude permitir. Embora todos sejam arquitetos livres para criar um palácio ou um templo no mundo interno, precisarão seguir determinadas concepções da simbologia universal. Tais simbolismos estão depositados tanto no consciente coletivo quanto no subconsciente de cada pessoa. A construção da mansão deverá ser vasta e luminosa, com a potência de luz que cada um conseguir conceber em seu reino interior. Evoluirá na medida em que expandir a consciência do praticante. Sua construção será no céu infinito da mente. Após assimilar as regras, o praticante entenderá a razão de construir um vasto reino, suspenso no ar, como o são todos os planetas. Haverá um formato externo para essa mansão, podendo ser oval, circular, piramidal, retangular, desde que possa apresentar 4 grandes pórticos principais, sendo cada um deles voltado para um ponto cardeal, norte e sul, leste e oeste. Tais posições são meramente simbólicas. Em cada uma das 4 faces é possível contar 7 portais, sendo o principal maior e central. Já os demais são menores, como se fossem janelas. Em conclusão, tem-se 28 aberturas no total, todas vazadas, porém defendidas com energias de proteção. Tais energias são representadas com os 4 seres sapientes, aqueles mesmos animais do simbolismo das forças e virtudes que o humano tem do leão e do touro, do carneiro e da águia. O praticante os conheceu ao se aprofundar na mensagem do seu primeiro exercício, aceitação. O posicionamento do leste, denominado Oriente ou Sol nascente, se corresponde ao elemento ar, a natureza própria da mente. A cor é dourada, a estação é primavera, é o paraíso das flores, dos perfumes e incensos, enfim, um colossal jardim. Altaneira acima do portal principal, majestosa águia, a tudo vê e defende. Simboliza visão, aprendizagem, discernimento, sabedoria e transcendência. O posicionamento do oeste, denominado poente ou pôr do sol, se corresponde ao elemento água, a natureza própria do sentimento de suas emoções. No poente, o outono e os frutos contrastam com o azul de suas águas. Manso, todavia, poderoso, o carneiro sagrado defende o amor e os afetos, a concórdia, a aceitação, os acordos, os pactos, as promessas e uniões. Nessa fase se estendem as fontes, as cachoeiras e o grande rio da vida astral, emocional e sentimental, o rio das afeições, representando o mundo social. Ele desemboca no imenso e azul oceano do amor universal. Suas paisagens litorâneas exalam
os perfumes sensoriais da brisa marítima. Em suas águas, a mente do praticante pode mergulhar sem se limitar por causa da respiração. O posicionamento do norte se corresponde com o elemento terra, a natureza própria da matéria, do instinto e do corpo físico, das aquisições projetadas aqui e materializadas no plano físico. A sua cor é o verde oliva, tendente ao marrom dourado. A estação é o inverno, rege os grãos comestíveis. Seu portal é defendido pelo touro sagrado, a força de avançar, produzir e conquistar, seja o que for, no mundo material. Campos verdejantes com alimentos preciosos simbolizam saúde, força, suficiência, fartura e o conforto relativo às necessidades naturais do corpo físico. O praticante aprenderá a projetar nessa fase as suas necessidades materiais de moradia e sustento, bem como a saúde de seus ossos e articulações. O posicionamento do sul se corresponde com o elemento fogo, a natureza própria da vitalidade emanada pela centelha cósmica. Sua cor é vermelha, a estação é o verão. Na fisiologia, rege a sexualidade, a capacidade reprodutiva e a criatividade, o prazer sensorial e o deleite espiritual. No caráter humano simboliza a coragem, a alegria de lutar e vencer, com dignidade. Em seu portal, o magnífico leão sagrado imprime o destemor, a intrepidez, o desembaraço, a firme ousadia da bravura. Seu fogo é simbolizado pelo sol e pelas chamas comuns de uma fogueira ou de uma vela acesa. Os grandes vales se estendem na face sul, com as estradas douradas, levando as montanhas de luz e ascensão, portais para a dimensão da consciência sempre desperta, onde se encontram os mestres e a passagem de volta ao seio da totalidade. Todas essas referências servirão ao universo particular de cada praticante, ampliando suas possibilidades arquitetônicas. Alguns desprezarão certos detalhes simbólicos e atenderão somente às regras básicas. Tudo estará certo no processo evolutivo, pois ele é dinâmico. Cada um avançará conforme as suas descobertas, evoluindo nas modificações que desejar. As paredes da mansão também podem ser construídas apenas com a matéria fina da luz. Poderá escolher um dentre essas 7 pedras preciosas em seu estado cósmico, translúcido ou luminoso, diamante ou cristal puro, rubi vermelho, safira azul, topázio amarelo, esmeralda verde, ametista violeta, água marinha, sendo todas as cores em tonalidades muito vivas. Ao escolher a pedra preciosa, já determinará a cor da mansão, podendo modificá-la depois de alcançar a intimidade necessária com o progresso criativo. Independentemente das sugestões, avançará livremente, sempre recriando. Ao optar pela prática Rumi compartilhada em grupo, o praticante falará de sua criação. Quando cada um partilha sua experiência criativa, todos se ajudam e o processo ganha o dinamismo necessário. É lícito que um recrie e adote o detalhe que pertence à criação de outro. Concluindo, partilhar em grupo auxilia na geração da mansão e expande o território do reino interior. Ele deverá se transformar continuamente, ou seja, embora no leste a primavera seja eterna, sempre surgirão novas e diferentes flores. O entorno obedecerá aos elementos ar e fogo, água e terra,
Como a criação interior tem a vastidão própria do infinito, aqui se desconhece qualquer limitação. Recordando, existem jardins e perfumes no leste, onde se projetam as conquistas da melhor comunicação e da sintonia entre pessoas e entre os próprios níveis de consciência. Sintonizar esses atributos acalmam a mente. Fontes, cachoeiras, o grande rio e o oceano, com os seus litorais, estão no oeste. Aqui se projeta o melhor da vida afetiva, a multiplicação dos relacionamentos em amor e paz. Os verdes campos de todos os alimentos estão no norte, com ricos e prazerosos bosques e as projeções das necessidades de moradia e sustento. No sul estão as estradas douradas para as montanhas de luz, portal para a dimensão do eu real, o voo ilimitado em direção à união consciente com a totalidade. Nessa fase se ativa a força vital, a sexualidade sadia, a alegria e o entusiasmo para lutar e vencer. No centro de todas essas faces se acha a mansão interior, reino alquímico de todas as transformações que o praticante desejar em sua vida. No centro está o simbolismo do eu cósmico, conforme verá adiante. No salão principal da mansão, cada praticante construirá gaveteiros segundo a sua criatividade. Em cada gaveta aplicará o título do exercício que for realizando, quando tiver intimidade com o mesmo. Terá a liberdade de aplicar os títulos, conforme a criatividade, e numerá-los. No centro deste salão principal, edificará o suporte para as transmutações alquímicas, quando se considerar apto ao exercício número 5, transmutação, com a pira de ouro e as 3 chamas, simbolizando a epífise, a corporificação do eu cósmico. O salão é a câmara do mestre, o fórum interior de todas as questões. Ali, o praticante poderá dizer: permita que eu me esclareça e compreenda tudo que a vida me reserva, transformando cada evento numa oportunidade de sabedoria, saúde e prosperidade integral. Lembrará sempre, depois de atender às regras básicas, a liberdade sem limite e a regra da criatividade. Que todos sejam abençoados e partilhem suas criações entre si. Que cada um construa sua obra-prima e, como tal, seja a vida de cada praticante uma constante evolução, produção de consciência e felicidade. Então, queridos internautas e ouvintes da Radioelonomia, a voz do autoconhecimento, esse foi o exercício Transmutação, emanado através do livro O Padrão Rumi, Orientação dos Mestres, Prática para a Imunização, de Nils Alarcon e José Carlos Alarcon. Através dessas belíssimas práticas Rumi, você poderá caminhar através de grandes ensinamentos. E se houver interesse que realmente esses ensinamentos maravilhosos façam parte do seu dia a dia, acesse o site www.rumi.com.br ou www.ictotalidade.org.br ou através aqui do nosso estúdio da Radioelonomia, através do telefone 11, que é o prefixo de São Paulo, 2638 0078, ou através do nosso e-mail. Queridos internautas e ouvintes, foi com muito prazer e muita satisfação que passamos para vocês um dos principais exercícios que nós temos nesses primeiros 5 exercícios que passaremos para vocês da prática Rumi. É passo a passo, é através da aceitação, é através da gratidão, é através da atenção e agora
utilizando a mansão e a transformação, que você realmente vai sentindo a mudança na sua vida, na sua família, na sua empresa, ou seja, aonde você estiver, a emanação dos grandes mestres estarão junto com você, porque você estará acionando o gatilho e a conexão da divina presença eu sou, do seu eu real, e ao mesmo tempo estará conectando sutilmente a totalidade. Deixamos vocês com um grande beijo, um grande abraço. Continue com a nossa programação aqui da Rádio Holonomia, a rádio que tem levado para todos os internautas e ouvintes o puro autoconhecimento, a sabedoria de vários profissionais que estão aqui na nossa equipe, emanados pela energia dos grandes mestres da humanidade, para levar para vocês um novo conceito dentro da radiofusão de São Paulo, do Brasil e do mundo. Um grande beijo a todos vocês. Namastê, João Gilberto. Saudação aos devas dos elementos. Porque a luz do sol é o teu ponteiro e deves principiar o movimento do teu corpo, voltando a tua face para o lugar onde o sol nasce. Aquele que de manhã se ergue do sono e se coloca diante do leste, depois se volta para o sul, depois para o oeste e por último se volta para o norte, evocando e fazendo a saudação aos devas dos elementos, tem um bom dia. Aquele que antes de cada trabalho espiritual faz primeiro esta saudação, tem uma boa vida. Saudação aos devas do ar. Salve Paralda, no reino do leste. Bendigo Rafael, Anael e Uriel, que me dão passagem para a dimensão de Lau-Humi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas do fogo. Salve Dijin e Agni no reino do sul. Bendigo Micael, Saquiel e Samael, que me dão passagem para a dimensão de Kilhumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da água. Salve Varuna no reino do oeste. Bendigo Gabriel, Azrael, Zacariel, que me dão passagem para a dimensão de Irde-Humi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da terra. Salve Gobi Kitishi no reino do norte. Bendigo Zafiquiel, Zadiquiel e Cassiel, que me dão passagem para a dimensão de Rahumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Abertura. Agora e na hora de Deus, por todo sempre, invoco sua onipotência, onisciência e onipresença através dos seus raios divinos, anjos e arcanjos, e bebo de energia divina, agora e na hora de Deus. Amém. Invocação aos santos arcanjos. Invoco os arcanjos emanados pelo poder infinito Criador. Ó Espíritos diante do trono divino, vós que sois a energia do poder de Deus, concedei-me iluminação da consciência, orientação na vida, benevolência nos julgamentos, a cura do corpo físico, emocional e mental, harmonia psíquica e sintonia espiritual, a misericórdia de Deus, a graça do amor divino e afetivo, responsabilidade, compreensão e discernimento, agora e para todo sempre. Amém. Invocação ao anjo da guarda. Anjo de luz, guardião da minha vida, a ti foi confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina minha alma, guarda-me dos males, orienta a minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços.
Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todo sempre. Amém. No meio de tanta negatividade, há uma ilha de paz e harmonia no centro do ser. Encontrá-la pode ser como subir um penhasco, mas há outro caminho. Um mergulho profundo, atento e absoluto na leitura do livro O Padrão Rumi, Orientações dos Mestres, Práticas para a Imunização. Experimente ler diferente, com toda a sua mente, corpo e alma. Vocês internautas ouviram na Rádio Holonomia Prática Rumi do Instituto da Consciência da Totalidade com o autodidata João Gilberto Silva. Continuem com a nossa programação.